Olá, olá, bom dia garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História, tá? Pessoal, seguinte, nossa aula de revisão eu vou enviar na sexta-feira, tá? Como vocês já sabem, são 3 capítulos que vocês devem estudar, a gente vai conversar melhor sobre cada um deles na sexta. Eu vou explicar aqueles pontos que eu acho principais, que eu acho não, né? Que eu tenho certeza, porque eu que fiz a prova, né? Que eu acho principais que vocês saibam para que possam fazer uma prova e tirar uma boa nota, certo? Hoje nós vamos concluir o nosso conteúdo para essa terceira avaliação, tá? Então hoje nós vamos estudar o assunto que está lá no livro de vocês, da página 63 e 64, certo? Sexta-feira é o dia da nossa revisão, tá, gente? Sexta-feira, tudo bem? Então, antes que vocês comecem a arrancar aí os cabelos e não vai ter revisão, vai ter revisão, vai ser sexta-feira, o dia da nossa aula. Não tem necessidade de eu passar um vídeo hoje sobre revisão, tá, gente? Na sexta-feira, em uma aula, a gente consegue conversar sobre todos os pontos e aí vai ficar aberto para que vocês possam questionar, perguntar algo, se assim vocês ainda tiverem dúvidas. Tudo bem? Então, gente, vamos lá. O assunto que nós estamos estudando é o capítulo 12 do livro de vocês, Brasil, Império, Crise do Segundo Reinado. Então, nós já vimos aí a Guerra do Paraguai, na última aula nós falamos sobre a abolição, na última aula falamos sobre a questão indígena. Hoje nós vamos falar aí sobre a questão religiosa e a questão militar. Ou seja, em que ponto a religião vai favorecer para o enfraquecimento do governo de Dom Pedro II e até que ponto a questão militar também vai enfraquecer o governo dele, promovendo aí a saída dele do governo e modificando, tá? A gente não só deixa de ter um imperador, mas nós também deixamos de ser um império. Nosso modelo de governo vai ser alterado, vai ser modificado e a gente passa a ser uma república, certo? Então vamos lá, primeira questão, a questão religiosa. Gente, além da oposição que o exército já vinha fazendo, que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco, o exército fazia oposição ao governo, os republicanos queriam uma mudança de império para a república, os abolicionistas pressionavam o governo, aqueles que haviam perdido seus escravos, os grandes donos de fazenda, a elite econômica, passou a questionar o governo de Dom Pedro II por não ter sido indenizada por esse fim da escravidão, tá? Então, somando a tudo isso, a gente ainda vai ter o governo de Dom Pedro II entrando em conflito com a Igreja Católica. Que é aí mais um grupo social que vai se voltar contra o Dom Pedro II, certo? É importante lembrar, gente, que a igreja e o governo do império, eles tinham um acordo firmado entre eles, né? Se vocês lembram, lá na Constituição de 1824, tá? A Constituição do Império, a gente tem aí a Igreja Católica sendo considerada a religião oficial do Brasil, no caso o catolicismo, né, sendo considerada a religião oficial na figura da Igreja Católica. Então existia uma aliança entre o governo brasileiro e a Igreja Católica. Essa aliança recebe o nome de padroado, certo? De acordo com essa aliança aí, de acordo com o padroado, o imperador ele podia indicar quem seriam os candidatos a bispos, tá? Ou seja, o imperador ele indicava pessoas para cargos eclesiásticos, cargos da Igreja Católica, tá? Ele também, o imperador, ele poderia aí vetar o cumprimento de algumas determinações do Papa, algumas determinações papais no território brasileiro. Ou seja, o Papa poderia ordenar algo e o imperador poderia vetar, poderia não obedecer às ordens do Papa e fazer com que a igreja não obedecesse dentro do território brasileiro, tá? No caso aí, os bispos e os paróquios, eles eram considerados funcionários públicos. Então dá para a gente perceber que meio que existe uma fusão entre o governo e a Igreja Católica, certo? A partir dessa ideia de padroado.
beleza? Toda essa relação ia muito bem, de forma muito harmoniosa, tudo mais, porém vai chegar o momento em que nós vamos ter aí um conflito nessas relações cordiais. Isso porque, no ano de 1864, o Papa, chamado Pio IX, ele vai lançar o que ele chamou de Bula Syllabus. Essa bula aí, gente, determinava que fosse excomungado todos os católicos ligados à maçonaria. Naquele momento, né, nós tínhamos um número muito grande de brasileiros que eram adeptos da maçonaria, inclusive pessoas que foram ligadas ao movimento de independência do Brasil, que estiveram ligadas à elite política brasileira, né? Então, se esperava, esses maçônicos no caso, né, eles esperavam que essa determinação, já que o Dom Pedro II poderia vetar essa determinação do Papa dentro do Brasil, então eles acreditavam que não ia ser levado à frente, né? Porém, gente, o que aconteceu foi o seguinte: quando a gente chega no ano de 1873, a gente vai ter aí dois bispos aí, o bispo Dom Vital de Olinda, né, e o Dom Antônio Macedo de Belém. Eles vão ordenar a expulsão de todos os maçons das ordens e congregações religiosas. Ou seja, inclusive eles vão ameaçar fechar as instituições, as igrejas que não cumprissem a determinação do Papa. E aí o governo imperial ficou aí, né, meio que a gente chama entre a cruz e a espada. Ou ele obedecia aí o que na verdade não é obedecia, né? Ou ele liberava para que os bispos fizessem o que o Papa estava pedindo, ou ele vetava, e aí acabava criando um conflito dele com a igreja, ou então ele acabava criando um conflito dele com os maçons, né? E aí, no meio de toda essa confusão, o governo imperial, ele vai, no caso aí, né, ordenar, vai determinar aí que o Dom Vital e o Dom Antônio fossem julgados, e aí vão ser, no caso, condenados a 4 anos de prisão com trabalho forçados. Só que depois de 2 anos aí eles vão acabar sendo perdoados pelo imperador, né, com uma maneira de tentar diminuir aí esse conflito com a igreja, né? No caso aí, esse conflito, ter mandado prender os 2 bispos, vai custar ao governo do império a oposição de parte dos integrantes aí da igreja, parte dos integrantes do clero, tá? E também alguns católicos que consideravam a atitude do Dom Pedro II um desrespeito com relação ao Papa, no caso um desrespeito com relação à própria igreja. Então você vai percebendo aí que o Papa começa a perder prestígio, né? Ele começa a perder, no caso aí, o apoio de setores importantíssimos para a manutenção dele no governo. O último setor que ele perde apoio, deixa eu passar aqui o slide. O último setor que ele perde apoio é o setor dos militares, que agora deixam de apoiar, mas também vão promover a saída de Dom Pedro II do governo. E aí eu botei 2 imagens para vocês, uma representando aí Dom Pedro como um governante envelhecido, um governante que não preguiçoso, né, que não estava atento para os problemas do país, e ao lado ele sendo jogado para fora do trono por republicanos, certo? Então vamos lá, gente. Olha só, a partir de 1870, né, Dom Pedro aí no caso vai ser criticado por muitos opositores e ele vai ser acusado de ser um governante que não está nem aí para as coisas, desinteressado dos problemas brasileiros. Para completar, ele faz várias viagens, né, para o exterior, e algumas delas chegam a durar meses. E isso aumenta ainda mais a sensação de que o governante não estava muito aí para os problemas do país, certo? E isso acaba prejudicando a imagem de Dom Pedro II à frente do país, em relação à nação, tá? Além dessas críticas, a postura do imperador, no caso, né, também, né, era motivo para críticas, para desgosto de parte da população.
né? Esses brasileiros aí, principalmente os brasileiros do Exército que lutaram na Guerra do Paraguai, eles conviveram com outros oficiais, conviveram com outros soldados de países republicanos, que no caso era Argentina e Uruguai. Então eles também passaram a defender, né, a adoção desse regime republicano no Brasil. Eles queriam implantar. E aí a gente percebe que a partir de 1870, tem um aumento muito grande aí de grupos republicanos participando da política brasileira. Então você tem, por exemplo, aí em 1870 a fundação do Partido Republicano. Já em 72 você tem a fundação aí do Partido Republicano Paulista. O fato é, gente, que até 1889, que é quando a gente tem a proclamação da República, se formaram aí mais de 237 clubes republicanos em todo o país. Ou seja, a ideologia republicana ela ia ganhando força, ela ia ganhando corpo em oposição ao governo de Dom Pedro II. Tá? Em 1889, nós temos aí o último ministro nomeado aí por Dom Pedro II tomando posse, que foi o Visconde de Ouro Preto. Ouro Preto, tá, gente? A função aí, o objetivo principal do Visconde de Ouro Preto, né, seria aí uma última tentativa para fortalecer as bases do governo da monarquia, ou seja, uma última tentativa para tentar manter Dom Pedro II como o nosso imperador, tá? Porém, começaram aí a falar algumas coisas, algumas calúnias, digamos assim, né, em relação ao Visconde de Ouro Preto. Uma delas era que, né, ele pretendia aí prender oficiais do Exército para tentar diminuir essa campanha contra o governo de Dom Pedro II. Então, para tentar segurar as coisas, para tentar diminuir a pressão, ele prenderia alguns oficiais do Exército. E aí o Exército fica temeroso que esse boato de fato chegue a acontecer, chegue a se concretizar, e aí os militares vão se reunir. E nessa reunião, onde vai estar presente o Deodoro da Fonseca, eles vão decidir, né, dar um golpe e tirar o Visconde de Ouro Preto aí do ministério. Assim eles fazem, tiram o Visconde de Ouro Preto do cargo e eles vão exigir que o imperador escolhesse um outro ministro a partir de uma lista de candidatos, né, que deveriam suceder o ministro. Na hora de escolher, Dom Pedro II vai, né, e comete a besteira de escolher um camarada chamado Gaspar Martins. Qual era o problema com esse camarada chamado Gaspar Martins? Era que ele era inimigo político do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi justamente o militar que coordenou, que teve à frente da deposição do Ouro Preto. Então o Marechal Deodoro da Fonseca coordenou todo o movimento que tirou o Visconde de Ouro Preto do ministério, porém Dom Pedro foi lá e colocou no lugar Gaspar Martins, que era inimigo político do Deodoro da Fonseca, né? Isso foi visto pelos militares aí como uma afronta. O Dom Pedro II está fazendo graça com a nossa cara. Então, a partir daí, nós temos os militares entregando um ultimato aí para o Dom Pedro II, para que ele e a família dele, né, se retirassem do país, porque eles iam proclamar a República como novo regime do governo, certo? Então, gente, meio que Dom Pedro II nem teve como resistir, porque já tinha perdido o apoio mesmo das pessoas, apoio de classes muito importante para a manutenção do governo dele, e o principal, perdeu o apoio dos militares, né, que no momento desse seriam aí quem deveria proteger o governo dele, digamos assim. Como ele não tinha esse apoio, a gente tem proclamado aí a nossa república, e o primeiro presidente desse período republicano foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? É importante, gente, entender aí esses fatores que vão gerar crise no segundo reinado. Esses fatores, eles estavam interligados, a questão religiosa, a questão militar, a questão dos abolicionistas, a questão dos donos de terra, dos produtores de café, tudo está interligado, tá? Por exemplo, aí, ó, o conflito lá na região Platina, né, a Guerra do Paraguai, que faz com que os militares
tenham um pouco, digamos assim, de contato com a República, né? Vai fazer também com que tenha um aumento desse questionamento do império, do porquê somos um império, por que não uma república? E esse questionamento ele só foi aumentando, só foi dando combustível aí para que ocorresse a proclamação da República em 1889, certo? Gente, com essa aula de hoje, com essa explicação de hoje, a gente finaliza o capítulo 12. No caso, nós estamos em dia com o nosso conteúdo do livro, certo? Fica hoje exercício para vocês da página 65 e 66, certo? Resolva o exercício, enviem para mim, vocês já sabem. Na sexta-feira é a nossa aula de revisão, certo? Vai ficar disponível lá no canal do YouTube, assim como todas as outras. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem mandar, vocês têm meu número de WhatsApp lá no grupo, podem mandar perguntando que eu estarei respondendo assim que necessário, certo? Assim que necessário não, assim que esqueci a palavra agora, mas eu vou respondê-los, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.